Aleluia. Santo é o Senhor. Glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Digno é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, poderoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Paz, Senhor, irmã Chélia. Vamos estar começando mais uma aula. Apocalipse, capítulo 6. Esqueci de algo que estou sentindo falta do fundo. A gente acostuma com o fundo musical, depois a gente sente falta. Paz, Senhor, irmã Vanessa. Paz, Senhor, irmão Rafael. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste, e foi dito que repousasse um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, tribunos, poderosos, todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos da ira do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos estar falando hoje sobre o quinto selo e o sexto selo. Quinto selo e o sexto selo. Nós começamos a aula passada, a paz, Senhor, irmã Rosane, nós começamos na aula passada falar sobre o Apocalipse capítulo 6, a 7 selos, e nós comparamos os selos com Mateus 24, aonde você vai ver o primeiro cavalo representa a falsa doutrina, os falsos mestres. Paz, Senhor, irmão Elmo. Falsos mestres, falsas doutrinas. O cavalo vermelho representa as guerras, o cavalo preto representa a fome, e o cavalo amarelo representa a morte, a peste, a morte.
e nós paramos aí, e nós estudamos em Mateus 24 sobre esses 4 cavalos, os falsos cristos, que está em Mateus 24, no versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Depois vem o cavalo vermelho, em Mateus 24, 6, e ouvireis de guerra, e rumores de guerra. Não assusteis, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Depois vem o cavalo preto, porque levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. E, por fim, diz, e peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Nós aprendemos que o princípio das dores é o 7 selo, a abertura dos 7 selos são os princípios, ou o princípio das dores. Então você vai ler na Bíblia que a presença dos falsos profetas, falsos mestres, falsos... Passei a irmã Gessilene também, está aí. Os falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pregadores, são princípio das dores. A fome, princípio das dores. As guerras, princípio das dores. As pandemias, as pestes, princípio das dores. Versículo 8 de Mateus 24. Todas estas coisas são o princípio das dores. Agora vamos voltar em Apocalipse 6, ainda falando sobre as aberturas do selo. O cordeiro abre o primeiro selo. O cordeiro abre o primeiro selo. O cordeiro abre o primeiro selo e vem o cavalo branco. O cordeiro abre o segundo selo e vem o cavalo vermelho, guerra. O cordeiro abre o terceiro selo e aí vem o cavalo preto, fome. E o cordeiro abre o quarto selo e a Bíblia vai dizer, versículo 8 de Apocalipse 6, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar 1/4 da terra, com espada, fome, peste e com as feras da terra. Olha, irmão, o capítulo 6, o versículo 8 termina com o cavaleiro amarelo, que é a morte, representa a morte. O versículo 8 termina com morte. E o capítulo 6, versículo 9, vai começar com morte. O quarto selo vai mostrar a morte. O quarto, quinto e o sexto selo são representações da morte. É isso que eu vou falar hoje. Paz, Senhor, missionária Flávia. É sobre isso que eu vou falar hoje. A partir do quarto selo aberto, a morte vai entrar em cena. Por quê? Aberto o quarto selo, eu vi um cavaleiro que matou, que foi lhe dada
poder para matar uma quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e as feras da terra. Está falando sobre história. Uma quarta parte da terra. Não é que esse cavaleiro vai ter, esse cavaleiro vai matar uma quarta parte da terra num dia, numa semana ou em um mês. Não, ele vai ter autoridade para matar durante este período. Presta atenção. Que período? Esse período dos 4 cavaleiros. Que o cavaleiro vermelho, como eu disse, representa a guerra que começou quando Jesus abriu o selo. E a guerra começou. E teve guerras. Mateus 24, versículo 6. E ouvirei de guerras. Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, e teve as outras guerras territoriais. As guerras que há na África, na Ásia. Israel, que sempre está em guerra com outras nações. A guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, contra o Afeganistão. Então, tudo isso são guerras e rumores de guerra. Então, todas estas guerras estão incluídas aqui em Apocalipse 6. E todas as fomes que estas guerras provocaram estão aqui em Apocalipse 6 e 8. Então, a fome que a Primeira Guerra Mundial provocou, a fome que a Segunda Guerra Mundial provocou, porque entre uma guerra e a outra guerra, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, houve um período de mais de 20 anos, de 20 para 30 anos, porque a Primeira Guerra, ela ocorreu em 1918, a Segunda Guerra ocorreu em 1945, então houve um grande período de quase 30 anos entre uma guerra e outra, fora as guerras menores que foram travadas territoriais, guerras que envolveram apenas um continente, apenas 2 ou 3 nações. Então todas estas guerras trouxeram o cavaleiro amarelo, o cavalo vermelho da guerra, trouxe o cavaleiro da fome. E todas estas guerras provocaram fome, e cada uma delas, o final de cada guerra houve fome, e os que sobreviveram à guerra caíram nesse quesito, cavaleiro amarelo, cavaleiro preto, e eles também passaram por fome. Então todos esses que morreram de fome durante todo esse período da abertura do selo da fome, eles estão incluídos também aqui no versículo 8. E olhei um cavaleiro amarelo, e depois vem as pestes, as doenças provocadas. Quem não morreu na guerra, quem não morreu de fome, vai morrer pelas pestes, pelas enfermidades que a guerra causou. A fome causou, o ambiente que a pessoa está de destruição vai produzir enfermidade, vai produzir doença, vai produzir debilidade no corpo. Então, olha aqui, quando Apocalipse 6:8 diz: e olhei, e eis um cavaleiro amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Esse cavaleiro amarelo, ele não aparece
ele não aparece fora dos outros cavalos. Ele é confirmação dos outros cavalos. O engano vem na frente, traz a guerra, depois a fome, depois a peste e a morte sela. A morte vai selar. É importante você entender essa introdução. Tudo isso aqui, a guerra provoca morte. O fim do cavaleiro vermelho é o cavalo amarelo, morte. O fim do cavaleiro preto é morte. O fim das pestes, morte. Então, aqui, o cavalo amarelo, ele vai trazer a morte daqueles, que vai representar a morte daqueles que morreram na guerra, daqueles que morreram de fome e daqueles que morreram de peste. Então, todos esses três grupos estão incluídos aqui no cavalo amarelo. É por isso que a Bíblia diz: e o inferno seguia o cavalo amarelo, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ou seja, todos os três cavaleiros, eles é apenas um reflexo desse cavaleiro quarto. É como você pega banana, mamão e maçã. Banana, mamão e maçã, três frutas diferentes, coloca no liquidificador e faz uma vitamina só. Isso aqui é mais ou menos o exemplo. Vai juntar o cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro preto e vai colocar no liquidificador e vai gerar o cavaleiro amarelo, que é o fim, que é a mistura dos três cavaleiros primeiros, vai trazer o cavaleiro amarelo, que é morte, o fim, morte. E olhei um cavaleiro amarelo. E o cavaleiro amarelo é que tem o poder, no versículo 8 você vai ver, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, que é o cavaleiro vermelho, com fome, que é o cavaleiro preto, com peste e com as feras da terra. Amém, irmãos? Então, todo esse período da abertura de selo vai gerar, primeiro, engano, que já vem de lá para cá. E o engano vai gerar guerra. E essas guerras, na história, não é um período. Esse cavaleiro vermelho representa, como eu já disse, todas as guerras históricas que teve. Esse cavaleiro branco representa todos os espíritos de engano durante a história toda. Esse cavaleiro preto representa a fome que acompanha a guerra na história. E essa morte representa a morte na história. Desde quando Jesus começou a abrir o selo. Desde quando Jesus começou a abrir o selo e começou a morrer, este cavaleiro amarelo representa a morte. Não em um período, não no passado, não no presente e nem na grande tribulação. Esta morte, esse cavalo amarelo, ele é representado desde que Jesus começou a abrir os selos. Ele foi solto para matar. E atrás dele vem o inferno. Ou seja, nem todos que a morte leva vão para o inferno, mas o inferno acompanha, porque geralmente a morte vai levar para o inferno a maior parte, a maioria. Então o selo é aberto, o quarto selo, e apresenta a morte, que matou, que teve poder para matar a quarta parte da terra. Quando você vê a quarta parte da terra, é de 4 pessoas, uma.
Mas isso aqui vai representar na história de 4 pessoas, uma pessoa morre ou pela guerra, pela fome e pela peste. De 4 pessoas, uma pessoa vai morrer de guerra, fome ou peste. Isso está aqui na palavra, fora as outras mortes, que eu não vou entrar no mérito. Mas hoje nós vamos falar sobre isso, sobre morte. O versículo 8 vai acabar morte. O último cavalo é morte. O último selo não é morte, mas o último cavaleiro é morte. Se nós terminássemos no cavalo, nós teríamos o final morte. Mas nós não terminamos no cavalo, nós terminamos no selo. Amém? No livro. Amém? Então presta atenção. Presta atenção. 4º selo, morte. Engano, guerra, fome, peste, morte. Engano, guerra, fome, peste, morte. Engano, guerra, fome, peste e morte. Acabou morte. E aqui vai abrir o 5º selo. E o 5º selo, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas. Que mortos são esses? Do cavaleiro amarelo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Viu? A morte, o cavaleiro amarelo, ele leva após si o inferno, mas nem todos que são mortos vão para o inferno. Há almas que vão para debaixo do trono, os mártires, aqueles que morreram pela sua fé, aqueles que foram assassinados pela sua crença, aqueles que não negaram a Cristo, aqueles que têm o sangue de Estevão nas veias, que não negaram a Jesus, que não negaram a sua fé. Esses aí, eles não acompanham a morte e o inferno. Eles vão para debaixo do altar. Eles passam pela morte, mas eles não chegam ao inferno. Eles passam pela morte, mas eles não chegam ao inferno. A paz do Senhor, irmã Johanna. Eles vão para debaixo do altar do Senhor. Então, esse cavaleiro amarelo, ele vai levar a maioria com ele, vai lançá-los ao inferno. É a Bíblia que diz. Para a geração que nós estamos vivendo hoje, geração de cocá, crente, estou fraco, esta palavra é uma palavra forte, mas a Bíblia diz: o dia do Senhor vem. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia da sua vinda? Quem suporta? O discípulo de Jesus disse: esta palavra é dura. Esta palavra é dura. Mas tem que ser pregada. Tem que ser falada. O inferno existe. E
e eu abri o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra. Aqueles que morrem por amor à palavra, eles são levados para debaixo do altar. Então, o capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 8, a morte vai entrar em cena. E você vai ver depois o cenário após a morte. O cenário após a morte. O quinto selo vai mostrar o primeiro cenário. Vai mostrar aqueles que morreram, talvez na guerra, ou fome, ou peste. Tudo isso resultado de guerra. Eles morreram. Não quer dizer que eu sou crente, que eu não morra. Não quer dizer que eu sou crente, que eu não passe tribulação. Porque a promessa de Cristo para a paz é no céu. Eles morreram, mas após a morte sair de cena, eles agora estão debaixo do altar de Deus. Estão debaixo do altar do Senhor. E abrindo o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas que foram mortas na guerra, na fome, na peste, mas por amor de Deus, por amor ao Senhor. A morte tragou, mas não levou. A morte matou, mas não levou. Não colocou na sua carruagem, que é o inferno. Porque a morte e o inferno é como um carro com carretinha, ou uma caminhonete com a sua carroceria. A morte pega e coloca na sua carroceria, que se chama o inferno. Mas a morte não levou essa bagagem. Mas a morte não levou o lis. A morte o matou, mas a morte não teve controle sobre eles. É como Moisés, que morreu. O diabo está até hoje procurando o corpo de Moisés, porque antes que Moisés tombasse na terra, Deus já tinha o levado para si. A morte não conseguiu encontrá-lo. Lama sorianda labaia, ricalante oriande coma naracé, oriande canta labaia. O diabo não encontrou. A epístola de Judas vai dizer que Satanás lutava contra Miguel. Satanás lutava contra Miguel por causa do corpo de Moisés, mas Deus levou. A Bíblia vai dizer em Lucas 16 que havia um mendigo chamado Lázaro, que havia também um rico. O rico andava em beleza, vestia-se de púrpura e vivia regaladamente. O mendigo queria migalhas que caía da mesa do rico, mas ele não lhe oferecia. E um dia morreu. E a Bíblia vai ser enfática em Lucas 16, depois você procura lá. Vai dizer que Lázaro morreu e foi levado na carruagem de anjos para o céu. Os anjos levaram em uma carruagem. Lázaro morreu, mas foi bem recebido depois da morte. Foi levado em carruagem pelos anjos. Porém, a Bíblia vai dizer, morrendo também o rico, foi atormentado em chamas. Malaquias 3,18 diz, e outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve a Deus. Está Malaquias 3,18, mas essa diferença não é vista na terra. Essa diferença é vista no porvir. Essa diferença é vista na eternidade. Lama surianda labai. Malaquias 3,18 vai dizer, vereis a diferença. Todos verão a diferença.
O justo verá a diferença. O ímpio verá a diferença. É lá que tem a diferença. Porque o rico que não tinha temor de Deus está queimando na chama do inferno. Lázaro, que tinha temor de Deus, está descansando nos braços do Pai. E o rico em tormento e o Lázaro em descanso. A palavra seio de Abraão quer dizer, conota-se da ideia de que alguém que está descansando nos braços de alguém. Alguém que está repousando a sua cabeça. Então, olha a diferença do rico para o Lázaro. Depois da morte, a morte produz para alguns. Depois dela, a morte é uma porta que nos dá acesso ou ao descanso eterno, tipificado na vida de Lázaro, ou ao tormento eterno, tipificado na vida deste homem rico, que não tem nem nome. Aleluia! Então, irmão, olha aqui a diferença. A morte, ela mata, porém, você escolhe o caminho após ela. Todos passaremos por ela. Somente aqueles que estiverem vivos no arrebatamento, na volta de Cristo, esses não passarão pela morte. Porém, teremos uma experiência similar. Qual é? A de transformação de corpo, aonde nós teremos o nosso corpo corruptível trocado por um corpo incorruptível. Teremos um corpo mortal transformado em um corpo imortal. Então isso é mais ou menos uma experiência similar à morte de um salvo. O salvo, ele teme agora porque desconhece. A morte é um mundo desconhecido. Por isso que tememos ela. Porque é algo desconhecido. E todos nós tememos aquilo que é desconhecido. Tudo que é desconhecido gera temor. Tudo aquilo que é desconhecido gera temor. Por que que uma criança, quando nasce, ele nasce chorando? Por quê? Porque ele está saindo de um ambiente que ele conhece para um ambiente desconhecido. Por isso que todo bebê, todo neném, toda criança, ele nasce chorando porque ele está sendo passado de um mundo para outro mundo. Ele vai viver o desconhecido, a desconhecida vida. Lamaia derra súria. Estou sentindo Jesus. Lamaná surianda labai. Nós seres humanos tememos a morte, que na verdade nós crentes, para nós não é morte, para nós é uma travessia, para nós é um portal, para nós, como diz o pregador Billy Graham, pastor Billy Graham, ele disse: quando vocês ouvirem a notícia de que morreu Billy Graham, fique sabendo de uma coisa: naquele dia eu estarei mais vivo do que qualquer um de vocês. Então, a morte, ela é um portal para a vida eterna daqueles que servem a Jesus. Nós tememos, sim. Nós temos medo, sim. Nós nos preocupamos, sim. Nós nos pegamos pensando, sim. Essa palavra não é uma palavra boa, gostosa, mas é uma palavra necessária. Há coisas que nós devemos ouvir não porque nós gostamos de ouvir, mas porque nós precisamos. E por que nós tememos a morte? Exatamente por isso. Porque para nós é um mundo desconhecido. Assim como a terra é um mundo desconhecido para um bebê recém-nascido que acabou de nascer. Mas ele nasce chorando porque está entrando em um mundo desconhecido. Mas quando ele é tocado pelos primeiros braços, eu estou sentindo Deus aqui.
Quando ele é recebido pelos primeiros braços, talvez de uma enfermeira, talvez de um médico, talvez de um pai. Quando ele recebe o apoio dos braços, os primeiros braços, as primeiras mãos que vão colocá-lo, ele para de chorar. Ele entende que ele chegou em um mundo melhor. Assim somos nós. A terra está nos gerando, a terra está nos gerando, mas vai chegar uma hora que chegou o tempo de nós nascermos. Namassurianda labai. Rebande canta labassurianda labai. Nós estamos tomando força espiritual. Labassuri calabassurianda labai. Estamos sendo gerados em um ventre da terra. Demassurianda labassurianda labai. Mas vai chegar uma hora que nós vamos dar a Deus esse período de gestação. Parece heresia. A terra está nos gerando e alguém vai falar morte, mas é vida. Quando nós saímos, nós crentes, servos de Deus, eu não digo os ímpios, eu não digo os crentes ímpios. Existem os crentes ímpios também, aqueles que estão na igreja, mas não é igreja. E eu falo essas coisas doidas e eu tenho que ir na Bíblia. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Versículo 22. Olha aqui. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, terra, a terra que comporta, a terra que comporta toda a criação. Entenda aqui, toda a criação é a terra. O alimento que nos alimenta, as verduras, as frutas, as árvores que liberam oxigênio, também é criação, os peixes, a água que nos dá sustento para ficar vivo aqui, o vento que também nos dá oxigênio. Então, tudo isso é criação, toda criação geme. Está juntamente com dores de parto. Toda criação está com dores de parto. E elas vão gerar quem? A criação vai gerar quem? Porque ela geme e está com dor de parto. E não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia dos espíritos, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então a criação, ela geme para gerar quem? Nós. O nosso corpo. Nós estamos no ventre da criação para nascer para um novo mundo. Assim como o bebê no ventre da mãe, ele espera o tempo certo. E quando está chegando o momento, ela geme com dores de parto e a criança, ela passa do ventre da mãe para os braços do pai. Alabai demanduriabacé. E nós estamos neste corpo, no ventre da nossa mãe, a natureza, a criação,
a tudo aquilo que engloba, tudo aquilo que juntamente contribui para que nós estamos vivos nesse ventre, nesta terra. Isso aqui não é vida para você plantar tudo para cá, para você projetar tudo para cá. Isso aqui é só passageiro, isso aqui é 9 meses de gestação. Você pode ficar na terra durante 70, 80, 90 anos, mas isso aqui é só um período gestacional. Nós vamos viver de verdade é quando sairmos daqui para lá. Então a morte do cristão na verdade é vida. A morte do cristão é o cristão saindo do ventre da terra para uma vida maior. Deixa eu te falar, não tenha medo da morte. Tenha medo de morrer sem ser salvo. Não tema a morte. Tenha medo de morrer sem Deus. Aí sim é difícil. Aí sim é problema. Aí sim haverá dores, sofrimento. Você já foi no velório de alguém que foi salvo, que era cristão? Você olha na face dele, parece que brilha, parece que ele está sorrindo, porque ele chegou onde ele queria chegar. Eu vi debaixo do altar. As almas dos que foram mortos por amor da palavra. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eles clamavam no céu, orando no céu. Espírito de vingança. Até quando não vinga? Espírito de vingança. Deus falou: versículo 11: e a cada um foi lhe dado uma veste comprida, branca, e foi dito que repousasse um pouco de tempo. Descanso. Você sabe o que Deus está dizendo para eles? Descanso, calma, repousa, fica tranquilo. Para que esse espírito de vingança? A vingança é do Senhor, é no tempo dele. Repousa. Pessoas atribuladas, eles querem julgamento rápido, vingança rápido. Eles estão no céu, mas estão atribulados. Estão com desejo de vingança. Pense mais em você. Pense mais na tua vida. Cuida da sua espiritualidade. Procura buscar a Deus. Procura orar. Hebreus vai dizer assim: não deixem que raiz de amargura brotando
vos perturbem. Às vezes você passa pelo texto e você não examina direito o que aquele texto quer dizer. Amargura, raiz de amargura, é algo plantado, algo que já tem raiz. A amargura de alguém é uma ira. É quando você não suporta alguém. Quando você é amargurado, amargoso, por causa de algo que aconteceu em sua vida, às vezes há muito tempo atrás. Decepções, calúnias, difamações, decepções. E aí você vai se amargurando e você se torna amargurado. Você se torna uma pessoa retraída, uma pessoa fechada. Uma pessoa, geralmente pessoas que têm raiz de amargura, eles não têm relacionamento, eles não têm o dom de se relacionar, eles gostam de estar só, eles gostam de se trancar em si mesmo. O escritor de Hebreus disse assim, não deixe crescer raiz de amargura, porque ela, para que não vos perturbe. Pastor, não entendi. Quando você tem amargura de alguém, quando você é machucado por alguém, quando você deixa fermentar, machucar, quando você deixa as palavras te machucar, algo que foi trazido por um relacionamento mal, por um relacionamento tribuloso, atribulado, por alguém que te feriu, te machucou e você deixou entrar, deixou fazer morada no seu coração. Pai, Senhor, irmã Aparecida, nós vamos estar orando sim, amém? Após a aula aqui, daqui a pouco nós vamos estar fazendo oração. E essa amargura, ela vai perturbar você. Não deixe que a raiz de amargura te perturbe. Quando você se deixa amargurar por uma crítica, por uma calúnia, por uma perseguição, quando isso domina a sua vida e você fica amargurado porque alguém te desprezou, porque alguém te caluniou, porque alguém te perseguiu, porque alguém não cumpriu na tua vida as expectativas que você criou, frustrou-se com as suas expectativas ou perspectivas. Aí você é amargurado, você se amargura, até você mesmo. Você mesmo não cumpriu as expectativas que você tinha de você mesmo. Você não conseguiu atingir o nível que você mesmo queria. Você não conseguiu chegar aonde você tinha preparado para você mesmo chegar. Você não conseguiu fazer nas ações aquilo que a tua mente tinha delineado para você mesmo. Você se frustrou com você mesmo, você se amargurou com você mesmo, você se amargurou com um patrão que não aumentou o seu salário, você se amargurou com um amigo, com um esposo, com a esposa, com um filho, com um pai. E Deus está dizendo, arranca essa amargura, esse espírito de amargura da sua alma, porque isso está te perturbando. Você não vai em lugar nenhum com perturbação na mente.
Tem muita gente com crise de ansiedade, tem muita gente com espírito de depressão, porque está amargurado por palavras que foram ditas, e às vezes palavras ditas no calor de uma discussão, palavra que não tem valor nenhuma, palavra dita por alguém que não tem poder nenhum na sua vida. E você deixou a amargura crescer por palavra de alguém que não tem peso nenhum na sua história. Palavra de alguém que não tem nenhum relacionamento com Deus. Tudo aquilo que não é de Deus é projetado no inferno. E às vezes nós crentes, servos de Deus, que buscamos a Deus, a luz de Deus, estamos sendo parados, estamos sendo imobilizados, estamos sendo estancados no nosso mover diário em busca da nossa salvação, estamos parando por causa de palavras ditas por quem não tem nada de Deus na vida. Eu tenho algo na minha vida. Antes de saber o que falaram de mim, eu procuro saber a fonte. Presta atenção. Pese as palavras pelo vaso que falou. Não, se um profeta falar com você, acata, obedeça. Se alguém de Deus que vive em oração, se alguém de Deus que vive em jejum, se alguém de Deus que vive buscando a palavra falou algo de você, ei, conserta, se ajeita, se arruma, porque o erro está em você. Mas se alguém que tem a fama de ser contendeiro, que tem a fama de ser caluniador, que tem a fama de ser contendeiro, caluniador, fazedor de divisão, que tem a fama de ser uma pessoa má, irmão, não guarda não. Eu passei por um período da minha vida que eu estava olhando ao meu redor, e as pessoas, elas sempre falam da gente. E eu estava olhando ao meu redor, e eu estava olhando, as pessoas chegavam e diziam assim, olha, falaram de você, falaram isso e aquilo. E eu, quem falou? Fulano, ciclano, é assim. Mas tem gente que dá ibope, que entra em depressão por causa de palavra dita por alguém que está correndo a passos largos para o inferno. De alguém que está nas trevas, de alguém que está vivendo no erro, de alguém que não tem um brilho, 1% do brilho da glória de Deus. Aí eu estou arrasado porque fulano falou isso. Ai, presta atenção, veja a fonte, saiba de onde vem, não fique perturbado por raiz de amargura. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo. Tem tudo a ver. Irmão, eu estou no céu e eu vou preocupar com os outros. Eu estou no céu e eu vou me preocupar com aqueles que me feriram. E desfrute do que Deus te deu. Desfrute da presença de Deus. Absorva o melhor do céu para a tua vida. Absorve o que a palavra tem a te dizer. Absorve o que Cristo tem a te falar. Não fique perturbado. Não fique desesperado porque fulano falou isso, falou aquilo. Nem. E eles estavam debaixo do altar clamando por vingança.
Presença de Deus não é o melhor lugar para você querer vingança. Presença de Deus não é o melhor lugar para você querer que quem te viu passar a prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai lá, Deus. Ele vai ver que tocou no ungido. Deus vai cobrar porque eu sou ungido. Eu não aceito isso porque eu sou ungido. Jesus também era ungido. Ele não foi caluniado? Jesus também era ungido. Ele não foi cuspido? Jesus também era ungido e mais ungido. Jesus era tanto o ungido como a própria unção. Não chamaram ele de príncipe das trevas, de Beelzebu? Não chamaram ele de blasfemador? Não zombaram dele, não cuspiram nele, não estapearam ele? Ele era ungido. Ei, deixa a vaidade. Esse negócio, isso é vaidade. As pessoas têm que ver que eu sou de Deus. As pessoas tocou em mim, vai... Ah, peraí. E você sabe quando ele estava pendurado na cruz, que ele podia dizer: até quando, ó Senhor, dominador dos céus e da terra, não vingará o meu sangue? Você sabe qual foi a oração dele? Quando ele poderia dizer: até quando não vingarás o meu sangue? Você sabe qual foi a oração dele? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Céu não é lugar para você. Presença de Deus não dá lugar para espírito de vingança. Você não é treva, você é luz. Você não é fofoqueiro, você é crente. Ei, jogar em direta no zap, eu vou colocar em direta também. Ei, você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Vai orar. Vai buscar a presença de Deus. Vai estar diante do Senhor. Chora para Deus. Quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória. É assim. É assim. Amém? Não dá para me falar mais muita coisa, não. Nós vamos dar continuidade na sexta-feira. Mas terminando. E a cada um foi dado uma comprida veste branca. E foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Perdoe enquanto é tempo. Busque reconciliação enquanto é tempo. Lava sua alma enquanto é tempo. Descansa. Olha o que Deus está dizendo. Descansa. Descansa. Calma. Se tranquiliza. Receba essas vestes de descanso. Eu sinto Jesus. Jesus está falando pelo menos com uma pessoa. Eu não sei nem quantas pessoas tem aí, porque hoje meu telefone está apontando ali 00. Eu não sei nem quantas pessoas que estão aí. Mas Jesus está dizendo, eu libero sobre a sua vida. Pode ser uma pessoa só, mas Deus está falando. Uma veste comprida. Uma veste comprida. E foi-lhe dito que repousasse. Ou seja, uma veste que vai lhe gerar descanso. Que vai anular a tribulação da sua alma. Que vai anular a ansiedade da sua alma. Que vai anular esse espírito de vingança que está no teu coração.
Lemande canta rabassurianda labaia. Decanta labassurianda labaia. A irmã colocou, tem 7 pessoas, número de Deus. Ricanto kama surianda labaia. Riamaste cacho kebiastu kiamahande casto remaste. Rianda labastu kiande komanarasurianda labahai. Ricanto komanarasurianda labassurianda labaia. Riamando kebianda labassurianda labaia. Riande komanarasebianda labaia. Riamando kiande komanarasebiande canta labaia. Riamanchurianda labassurianda labassurianda labaia. Remando komanarasebianda rabassurianda labaia. Riande komanarasurianda labaia. Riamanchoriande komanarasuriande candarabacandarabaia. Alassuri canta labassurianda labaia. Assim diz o Senhor Jeová para ti nesta tarde. Lemando komanarasurianda labassurianda labaia. Eu arranco essas vestes de preocupação. Alamassurianda cantarabassurianda labaia. E coloco vestes de descanso espiritual. Riande canta labassurianda labaia. Eu coloco ramando komanarasurianda labaia. Refrigério em tua alma. Rianda labassurianda labaia. Calma em tua mente. Rianda labassurianda labaia. Tranquilidade em teu espírito. Riande komanarasurianda labaia. Eu arranco alassurianda labaia. Esta veste de preocupação. Riande canta labassurianda labaia. E te digo, acalma, eu estou no controle do tempo, no controle de tudo. Rianda canta labassurianda labaia. Riande canta labassurianda labaia. Repouse, descansa. Riande canta labassurianda labaia. Riande komanarasurianda labaia. Eu coloco veste. Riande canta labá de confiança. Rianda labassurianda labaia. Eu coloco veste. Ricanta labassurianda labaia. De temor. Rebando komanarasebianda labaia. Ribia sori canta labaia. Riande canta labaia. Eu arranco as vestes de insônia. Leia churia baste kamanahaya. Este sintoma. Riande canta labassurianda labaia. Esta causa, riande canta labaia, este problema, riande canta labassurianda, não te tem deixado dormir, rianda labassurianda labaia, tem te tornado inquieto, inquieta, ribiasticamandecaia labaia. Eu vou trabalhar fora, eu vou trabalhar no exterior, eu vou sanar o problema, eu vou acalmar a tempestade, eu vou acalmar o vento, Ribia sorianda labaia. Mas primeiro eu quero acalmar os temores internos. Eu quero arrancar a raiz de amargura. Eu quero arrancar, decanta labaia, o espírito de vingança. Eu quero sanar o abalo interior, o abalo da alma, o abalo do espírito. Eu estou trazendo tranquilidade primeiro em ti, para trazer depois de Kamassurianda labaia, no tempo correto, no tempo certo, a calmaria sobre a tua vida, a bonança sobre a tua vida, a tranquilidade sobre a tua vida. Riande canta labaia, haverá paz na família, haverá paz ministerial, haverá paz nas finanças, haverá paz na alma, haverá paz na tua vida. Mas primeiro eu te aquieto, eu arranco a raiz de amargura e eu planto a árvore da paz sobre a tua alma. Descansa e repousa, descansa e repousa, descansa e repousa. Assim diz o Senhor nesta tarde. Alguns daqueles que estão ouvindo esta palavra já sentiu o toque do vento da glória.
vitória. Ribias tecamasturianda labaia. Pelo Espírito eu profetizo, alguns já estão sentindo o revestimento dessas vestes de tranquilidade. Alama surianda, terminará tudo bem, descansa. Terminará tudo bem, descansa. Terminará tudo bem, descansa. Assim diz o Senhor. Amém. 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 Abastecar. Não se preocupe com quem te fez mal. Não se preocupe com o espírito de vingança. Não se preocupe com as amarguras da vida. Não se preocupe com as lutas da vida. Só se preocupe em investir. Se preocupe em vestir essa veste comprida nesta tarde. Nós estamos aqui para aprender, mas nós também não podemos sanar, estancar o espírito. Isso aqui é uma live de ensino pentecostal. Às vezes o Senhor nos libera para profetizar. Às vezes o Senhor nos libera para liberar a palavra profética. A palavra profética para esta noite arranca a amargura da alma e toma a veste de paz, a veste de descanso, a veste de tranquilidade, porque Deus está no controle. Amém? Vamos orar? Okay. Vamos orar pela irmã Maria Aparecida e a sua família e a cada irmão que está aí. Ela pediu oração, eu não recordo o nome das netas. Pediu oração pelas filhos, pelas netas, mas vamos estar orando por essa família. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso. Eu quero apresentar a vida, Senhor, da tua filha Maria Aparecida. Que o Senhor, meu Deus, que sabe, que pode, que faz. O mesmo Deus que está aqui, está lá. É o Deus que controla, é o Deus que domina, é o Deus que autoriza, é o Deus que manifesta. Eu quero pedir ao Senhor, visita a casa dela, visita a família dela, visita os filhos, netos, oraste, canta, lavaia. Vai agindo na área que ela não pode, vai agindo na área que ela necessita, vai agindo na área que ela precisa. Deus vai mostrando, vai movendo o teu braço forte sobre a vida da tua serva, da tua filha. Lama surianda labai, que o inimigo tendo olhos não veja, mão não toque, pé não alcance. Que todo laço do inimigo contra a vida dela venha a ser quebrado, desfeito nesta hora. Que o teu nome venha a ser glorificado, que ela venha testemunhar o milagre. Abençoa, Senhor, em cada área da vida dela, da família dela. Orianda labassurianda labai. Confirma a bênção e a vitória. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, meu Deus. Abençoa, meu Pai. A cada um de nós também, Senhor. Que o Senhor venha cobrir com teu sangue. Que o Senhor venha ajudar e abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém e amém. Não perca. Sexta-feira nós vamos falar sobre o sexto selo. Sexta-feira nós vamos falar sobre o sexto selo. E é uma palavra forte da parte de Deus. Amém? Sexta-feira, a partir de meio-dia, estaremos aqui com mais um Almoçando a Palavra, Seminário do Apocalipse. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre e te dê vitória, em nome de Jesus. Amém!